No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Boa tarde, começa agora o Você Melhor pela RBI TV para todo o Brasil. O seu programa de saúde e bem-estar com a participação dos grandes especialistas. Muito obrigado pela audiência. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Veja as opções de tratamento para o melasma com a doutora Aline Rocha. Saiba os hábitos saudáveis que podem prevenir o câncer de mama com a médica mastologista doutora Mila Miranda. O médico ortopedista Dr. João Vaz revela as causas da lombalgia e o que fazer para aliviar a dor. A médica dermatologista doutora Cíntia Braghiroli ensina como fazer o gerenciamento do envelhecimento da pele. E ainda, tudo o que você precisa saber sobre jejum intermitente com o médico Mohammad Barakat, autor do best-seller Pilares para uma Vida Saudável. Um tipo de tumor raro que merece atenção, principalmente das mulheres no período após a menopausa, é o câncer no peritônio. O cirurgião oncológico Dr. Eduardo Zanella Cordeiro traz informações importantes. Cirurgia plástica facial. Os procedimentos estão cada vez mais diversificados e com longa durabilidade. É o que vamos entender com o cirurgião plástico Dr. Márcio Gravi. O Joanete pode trazer muito desconforto. Saiba o que é e como tratar com o médico ortopedista Dr. Eduardo Sembranelli. Agora no Você Melhor, edição nacional. Manchas escuras na pele, principalmente no rosto, que podem ter tamanhos e tons diferentes. O surgimento é mais comum em mulheres e pode ter como causa a exposição solar sem proteção, entre outros fatores. Veja as opções de tratamento para o melasma com a doutora Aline Rocha. O melasma consiste em manchas na pele em um tom pouco acastanhado, localizados preferencialmente na face, e embora possa cometer outras partes do corpo expostas ao sol, como a região cervical, torácica anterior e membros superiores. Mulheres em período fértil e de fototipos intermediários representam as populações mais acometidas. Grande parte da sua fisiopatogênica permanece desconhecida, havendo relação com fatores genéticos hormonais, uso de medicamentos, cosméticos, endocrinopatias e fotoexposição. Não há uma única causa definida para o melasma, mas sabe-se que ele está relacionado principalmente à exposição solar, mas também ao uso de anticoncepcionais e algumas outras medicações, fatores hormonais, predisposição genética, algumas doenças, como por exemplo, hepatopatias e a gravidez. O melasma é dividido em misto, dérmico e epidérmico. O misto se caracteriza pelo excesso de pigmento na epiderme e derme. Já o depósito de melanina ao redor dos vasos superficiais e profundos é o tipo dérmico. Por último, o melasma epidérmico é quando há depósito aumentado de pigmento na camada mais superficial da pele. O tratamento consiste em aplicações de dermocosméticos com ácido retinóico, glicólico, cógico, ferúlico, ácido tranexâmico, além de outras substâncias que ajudam a clarear as manchas, como hidroquinona, arbutin, resveratrol. No geral, o tratamento acontece por meio do uso de produtos que promovem o clareamento da região da mancha. Mas o mais importante é o uso constante de protetor solar para evitar que os raios ultravioletas afetem ainda mais a pele e façam com que novas manchas surjam. Uma avaliação individualizada é fundamental para estabelecer um protocolo adequado de tratamento. Por isso, busque um profissional especializado para garantir resultados efetivos. Um bom sábado e até o próximo programa. O histórico familiar e a idade avançada são alguns fatores de risco para o câncer de mama, mas adotar mudanças no estilo de vida pode diminuir o risco de desenvolver a doença. Saiba os hábitos saudáveis que ajudam a prevenir o tumor, que é a segunda causa de mortes por câncer em mulheres no Brasil, com a médica mastologista doutora Mila Miranda. Olá, Gui.
Câncer de mama é a segunda causa de morte por tumores em mulheres em todo o Brasil. 1 em cada 8 mulheres irá desenvolver a doença no decorrer da vida. Rastreio regular com mamografia anual é a forma mais eficaz de fazer o diagnóstico precoce e reduzir as mortes por câncer de mama. Mas você, mulher, sabia que adotar hábitos de vida saudáveis podem te ajudar a reduzir o câncer de desenvolver esta tão temida doença? Uma das dicas preciosas é largar o cigarro. Estudos internacionais mostram que mulheres fumantes são mais propensas a desenvolver o câncer de mama. Outro fator importante para prevenir a doença é o controle do peso. Isso porque a gordura abdominal é metabolicamente ativa e pode estimular o crescimento de células de câncer na mama. Quer outra dica? Pare de beber. O excesso de álcool também está associado ao aumento do risco de desenvolver câncer de mama e mulheres que consomem mais de 2 a 5 bebidas por dia têm 40% mais risco de ter câncer. O consumo de bebida alcoólica afeta também o nível dos hormônios sexuais e aumenta o risco da doença em mulheres na pré e na pós-menopausa. Manter uma dieta balanceada também é eficaz na prevenção do câncer de mama. Recomendação é consumir preferencialmente vegetais, frutas, grãos e carboidratos integrais. Além disso, é recomendado evitar bebidas açucaradas e o consumo de gorduras saturadas. Para encerrar, o meu hábito preferido, que não só previne o câncer de mama, como também pode promover a recuperação da doença, é a prática de exercícios físicos regulares. Além disso, protege contra outras doenças crônicas. Mulheres que mantêm o peso corporal e que continuam ativas têm menor risco de desenvolver câncer de mama e menor mortalidade. Atividades como caminhada por 1 hora durante 5 vezes por semana é super eficaz na proteção. Vamos então começar a mudar os hábitos? Um abraço a todos e até o próximo programa. Uma dor lombar crônica que afeta cerca de 2 milhões de brasileiros por ano e que é um dos principais motivos de afastamento do trabalho. O esforço físico excessivo ou até mesmo o sobrepeso podem gerar o problema. Conheça as causas da lombalgia e o que fazer para aliviar a dor na coluna com o médico ortopedista Dr. João Vaz. A lombalgia é uma dor que afeta a região lombar da coluna. Essa condição é a maior causa de limitação em atividades de trabalho para pessoas com menos de 45 anos. A boa notícia é que 90% das pessoas afetadas retornam às suas atividades normais em menos de 3 meses. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento da lombalgia incluem o sedentarismo, o tabagismo, problemas psiquiátricos como depressão e estresse, e também a obesidade. A hérnia de disco, embora possa causar lombalgia, na maioria das vezes a dor lombar não está associada a ela, mas sim a uma sobrecarga mecânica crônica ou aguda na coluna. Esse desequilíbrio entre a carga aplicada e a capacidade da coluna de suportar tal esforço leva a um processo inflamatório local e as contraturas musculares que resultam em dor. No tratamento da lombalgia aguda, é recomendado evitar esforços excessivos, buscar fisioterapia e iniciar um tratamento com medicações analgésicas e anti-inflamatórias. Após 2 semanas, é aconselhável intensificar a fisioterapia com exercícios de fortalecimento do core abdominal e alongamento musculares. Técnicas complementares como acupuntura, RPG e quiropraxia também são recomendadas. Para prevenir o retorno da dor lombar, é importante evitar os fatores de risco mencionados, incluindo o controle do peso, além de se engajar em atividades físicas regulares. Pilates, yoga, hidroginástica e musculação bem orientada são atividades benéficas para a coluna. A atenção à postura correta, evitar permanecer sentado de forma errada por longas horas em frente ao computador ou à televisão e observação da ergonomia no local de trabalho são medidas fundamentais. Ao agachar, deve-se fazer com flexão dos joelhos e não da coluna, para prevenir lesões. Para casos de dor lombar que não respondem ao tratamento convencional, procedimentos como infiltração na coluna podem ser considerados. Essas técnicas, que incluem aplicações locais de medicação, em alguns casos a denervação térmica, visam bloquear o quadro doloroso, permitindo uma reabilitação sem dor e otimizando o processo de recuperação. Lembre-se, a prevenção e o tratamento adequado podem promover uma qualidade de vida e bem-estar significativamente melhores. Até o próximo programa. Envelhecer faz parte da vida e é inevitável o surgimento de rugas, linhas de expressão e flacidez, mas existem técnicas que podem suavizar e prevenir os sinais do tempo na nossa pele. Aprenda como fazer o gerenciamento do envelhecimento e conquistar uma aparência mais jovem e natural com a médica dermatologista a doutora Cíntia Braghiroli.
Bom dia, Gui. Bom dia para você de casa. Os sinais do envelhecimento da nossa pele são uma queixa muito comum no consultório. Quem nunca se incomodou com o aspecto de bigode chinês, o efeito da bochecha caída conhecida como bulldog, ou até mesmo aquela sensação de que o rosto está derretendo? A maioria dessas queixas tem como causa principal a perda de colágeno, ou seja, a flacidez da pele. E quanto mais vivemos, esse processo de envelhecimento é algo inevitável. Mas você sabia que é possível gerenciar isso de uma forma bem natural, com procedimentos que vão trazer resultados muito belos e sem exageros? Eu estou falando dos procedimentos para estímulo de colágeno, que são feitos no consultório. Os mais realizados são os injetáveis, com os produtos chamados de bioestimuladores. Eles produzem uma resposta inflamatória e levam à produção de fibras de colágeno novas. Além deles, existem outros tratamentos, como o ultrassom microfocado e alguns tipos de laser, que também estimulam essa produção de colágeno. São procedimentos que a maioria das pessoas podem fazer, tanto mulheres quanto homens, recomendados pelo menos uma vez ao ano. Os resultados eles podem ser percebidos dentro de 3 meses, quando a pessoa vai notar a pele mais firme e uma suavização dos sinais de envelhecimento. Então, para quem deseja realizar um procedimento que pareça que não fez nada e que sempre vai estar melhor com o passar dos anos, os estimuladores de colágeno são a escolha certa. Outras coisas que você pode fazer também para evitar perder mais colágeno são não fumar e não se expor ao sol exageradamente. Se você se interessou pelo assunto e quer gerenciar o seu envelhecimento, procure um médico dermatologista de confiança e converse sobre esses procedimentos. Um abraço e até o próximo programa! Um padrão alimentar em que são alternados períodos prolongados sem comer e refeições regulares. Esse método é usado como estratégia para emagrecer, além de promover inúmeros benefícios para a saúde física e mental. Vamos entender tudo sobre a prática do jejum intermitente com o médico especialista em medicina integrativa, Dr. Mohammad Barakat. Acompanhe. Olá, Gui, pessoal que está em casa. Hoje estamos recebendo o Dr. Barakat. Ele que é conhecido como médico dos famosos, mas também que traz um resultado excepcional e único para os seus pacientes. Muito obrigada pela presença, doutor. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Doutor, o que é o jejum intermitente? Antes de mais nada, a falar sobre o jejum, queria deixar bem claro que, apesar de parecer um assunto novo e até ser denominado como uma moda, o jejum é uma prática milenar das culturas e das religiões, de absolutamente todas. O hinduísmo, o islamismo, o judaísmo, o catolicismo praticam o jejum há milênios. E a ideia é a sua elevação espiritual. E respondendo à sua pergunta, o jejum intermitente nada mais é do que a prática de não comer por um período de forma intermitente, gerando uma janela de oportunidade de ingesta durante o dia. Então, você escolhe jantar, dorme, então você janta às 8. Pela manhã, ao invés de fazer o café, você pula essa refeição e vai até a hora do almoço. Então você tem agora 16 horas de jejum e 8 horas de janela de ingesta alimentar. Essa é a prática do jejum intermitente. Agora, o jejum está em muita evidência porque estamos vivendo uma sociedade com sobrepeso, com obesidade, com uma cultura alimentar errada, carregada de açúcares ultraprocessados, sedentarismo e péssimo gerenciamento do estresse e sono. Doutor, e quais são os benefícios? Olha, podemos elencar, acima de tudo, a redução desse padrão de insulina elevado. Uma sociedade que come muito carboidrato, não é a demonização dele que eu quero aqui dizer, mas o carboidrato é um alimento para gerar energia. O que nós vemos é uma sociedade comendo muito mais carboidratos do que gasta energia. Essa carga elevada de carboidrato associada à falta de exercício provoca uma elevação da insulina. E essa insulina, quando provocada insistidamente, gera o que chamamos de resistência insulínica. E essa é a porta de entrada para todos os adoecimentos metabólicos. Hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, doenças degenerativas como Alzheimer, demência, Parkinson, doenças autoimunes. Então imagine que agora, no café da manhã, você não vai tomar um suco de laranja que vai estimular a tua insulina, não vai comer pães e farináceos ou parecidos, então você vai ter pela manhã um alívio no pâncreas que você não está despertando com a alimentação porque optou por não comer. E o seu pâncreas começa a reduzir a insulina e desativar esse portal para tantas doenças. Ainda o jejum
tem um benefício a nível intestinal. O intestino, ele sabe se autorreparar, ele sabe se corrigir, ele só precisa de um período de descanso. E a sociedade moderna come o tempo todo, come até perto da hora de dormir, acorda e imediatamente come. Então o jejum vai gerar ao intestino uma oportunidade de, sem ingesta alimentar, dele fazer uma faxina intestinal. E quando o intestino faz um reparo celular, ele melhora toda a conexão com o organismo, lembrando que o intestino tem mais neurônio que toda a coluna dorsal, o intestino produz mais de 30 neurotransmissores, o intestino produz mais de 90% da serotonina que o nosso cérebro usa, assim como mais de 50% da dopamina. Deixar um intestino saudável é cuidar da sua imunidade e cuidar da sua saúde mental e humor. O jejum ainda vai diminuir os níveis de lipídios, vai reduzir o colesterol total, vai reduzir o LDL. É por isso que o jejum, em 2016, ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, porque com esses padrões de saúde, ele provou que o jejum aumenta a expectativa de vida e a longevidade. Doutor, para quem o jejum intermitente é recomendado? Absolutamente todas as pessoas podem praticar. Existem algumas contraindicações, como labirintite. Quem tem labirintite crônica precisa tratar a labirintite, porque o jejum pode potencializar. Alguns convalescentes cirúrgicos também deveriam evitar. Pacientes com desnutrição também deveriam evitar. Entretanto, todo paciente saudável, ou mesmo com alguma doença, todas essas que eu citei, diabetes, Alzheimer, doenças cardíacas, pode e deve praticar o jejum como uma ferramenta para poder potencializar sua saúde e melhorar sua imunidade. Doutor, e quais os tipos de jejum? Basicamente, o jejum mais conhecido é o jejum calórico. É aquele que você realmente não come nada, mas estão liberadas as bebidas. Então, café sem adoçar, chá sem adoçar, o tererê, o chimarrão e água à vontade durante o período de jejum. Também há uma outra variante que é o jejum metabólico, muito praticado por esportistas que querem ter uma performance maior e não estão necessariamente buscando desativação de doenças ou emagrecimento. No jejum metabólico também não entra comida, não entra nenhum carboidrato, não entra nenhuma proteína, mas pode entrar gordura. Então você pode colocar no seu café óleo de coco, manteiga de cacau, um MCT, que é um triglicérido de cadeia média, ou caldo de ossos durante o dia. Então essa oferta de gordura vai te dar mais energia para a prática esportiva, mas essa gordura não desativa os benefícios metabólicos que o jejum causa, porque a gordura não estimula a insulina. Então se chama jejum metabólico. Doutor, qual a forma correta de fazer o jejum? Se você quer buscar uma promoção do seu estilo de vida para prevenir doenças, o jejum é uma excelente ferramenta potencializadora. Entretanto, é importante entender, para que ele possa gerar os benefícios aqui todos citados anteriormente, é importante que na janela de oportunidade, quando você for comer, que coma corretamente. E essa alimentação tem que ser basicamente algo simples, que eu costumo exemplificar da seguinte maneira: descasque mais, desembrulhe menos. Priorize comida de verdade. E de preferência, se está buscando emagrecimento, no primeiro prato que for quebrar o jejum, na hora do seu desjejum, priorize uma salada, coloque azeite, abacate, castanhas, priorize fibras e gorduras, né? E se você gosta de treinar no dia seguinte pela manhã, consuma seu carboidrato na última refeição, consuma uma boa batata, mandioca ou inhame, que esse glicogênio à noite vai ficar guardado para você poder treinar de manhã. Quer deixar um recado aí pro pessoal? Eu acho uma excelente oportunidade de reforçar que nós estamos vivendo uma era de muito adoecimento. As doenças cardíacas e doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no planeta. A diabetes e a obesidade em grande ascensão em todo o planeta, especialmente no mundo ocidental, América e Brasil. Então o jejum é uma prática barata, eficiente, democrática, de acesso a todos, para que possam, com o auxílio de um bom profissional, consertar e corrigir a rota da sua saúde. Porque se você vinha fazendo escolhas erradas e isso te levou ao adoecimento, nós entendemos que esse adoecimento é de causa comportamental. São escolhas ruins, alimentação ruim, excesso de consumo, sedentarismo, mau gerenciamento de estresse, má qualidade de sono. Se você olha para um espelho e não gosta da imagem que vê, é porque você tem feito escolhas erradas. O jejum é uma oportunidade da sua ressignificação alimentar. Priorize comida de verdade e use o mínimo possível de ultraprocessados. Essa é uma combinação de promoção de saúde e prevenção de doença. Bom, doutor, gostaria de agradecer a sua presença aqui, trazendo esse assunto tão importante e relevante para nós. Eu agradeço a oportunidade de poder estar trazendo um pouco do meu conhecimento, da minha palavra, né? Estou no Instagram como @doutor, por extenso, Doutor Baracate, e especialmente no YouTube, o meu canal de YouTube tem dezenas de vídeos sobre jejum, um deles com mais de 6 milhões de visualizações, e isso pode te ajudar muito. Essas opções estão todas aí para te gerar mais conhecimento e ferramentas para tal, né? Sendo uma referência no jejum e de tantos anos, tantas pessoas me fazendo tantas perguntas e sempre respondendo quase as mesmas, eu decidi
de desenvolver e construir um e-book do jejum intermitente. Se você tiver interesse, basta acessar www.jejumintermitente.com.br e você terá acesso a um e-book que pode lhe carregar de informações, inclusive acesso a todos os artigos científicos que servem como referência para tudo que eu estou dizendo aqui agora para você. Desconforto abdominal, falta de ar e a perda de apetite podem ser alguns dos sintomas do câncer no peritônio. A boa notícia é que há novidades no tratamento, trazendo melhor qualidade de vida. É o que vamos saber com o cirurgião oncológico Dr. Eduardo Zanella Cordeiro. Eu converso agora com o Dr. Eduardo Zanella Cordeiro, ele que é cirurgião oncológico e traz informações importantes para a gente. Bom dia, doutor. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar no programa e poder falar desse tema tão importante dentro da área da oncologia, que é o câncer de peritônio. Doutor, explique para a gente o que é, então, o câncer de peritônio. O câncer de peritônio, ele pode começar direto no peritônio ou começar de outros órgãos, como o estômago, o apêndice, o ovário ou o pâncreas. O peritônio, primeiro é preciso entender o que ele é, que é uma camada que reveste toda a parede abdominal internamente e também as vísceras. E ele pode então ser sítio de acometimento por doença oncológica, e é isso que é a nossa área de atuação. Doutor, e quais os sinais dessa doença? Essa é uma doença que muitas vezes pode ser silenciosa e demorar um pouco a manifestar. O sintoma mais comum é o aumento do volume abdominal, o inchaço, que ocorre pelo acúmulo de líquido, que a gente chama tecnicamente de ascite. Além disso, pode ocorrer diminuição do apetite, dor abdominal, náusea e perda de peso. E nessa região acumula gases também ou só líquidos? Havendo um mau funcionamento do intestino, pode ser concomitante, sim, a distensão por conta de acúmulo de gases associado ao acúmulo de líquido. Mas não é o componente principal, pelo menos não no início da doença. De qualquer forma, as pessoas precisam ficar atentas, né, doutor? Com certeza. E ao estabelecer o diagnóstico de doença no peritônio, eu chamo a atenção da necessidade de que se procure um atendimento por alguém especializado e que conheça o assunto. Isso faz toda a diferença na hora de indicar o tratamento, qual tratamento e em que momento você vai aplicar a respectiva modalidade, seja cirurgia, quimioterapia ou as técnicas avançadas que nós fazemos aqui em Florianópolis. Doutor, agora conta pra gente, quais são os tratamentos disponíveis? O tratamento vai depender muito de qual o sítio primário da doença, mas basicamente pode envolver cirurgia, quimioterapia e as modalidades de quimioterapia peritoneal, que é a administração do quimioterápico dentro da cavidade. Nós temos duas, basicamente. A HIPEC, que é quando nós fazemos uma cirurgia, primeiro para remover toda a doença do abdômen, né? São casos onde a doença já está, infelizmente, espalhada, e nós fazemos uma cirurgia extensa, muitas vezes removendo todo o peritônio e alguns órgãos que possam estar acometidos, e ao final dela, fazemos a quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, que é a HIPEC. Como é que isso funciona? O quimioterápico age erradicando possíveis células residuais. E o calor serve para aumentar a penetração do quimioterápico e a ação dele contra essas células malignas. E a segunda modalidade que nós recentemente começamos aqui em Florianópolis é a PIPAC, que é para pacientes já mais avançados, onde uma cirurgia de HIPEC não é possível. E aí a quimioterapia intraperitoneal pressurizada cria nanopartículas em aerosol e permite também maior penetração dentro das células tumorais e também um maior efeito. Doutor, com o tratamento, o que pode mudar na vida aí dos pacientes? É muito importante destacar que o câncer do peritônio, ao ser diagnosticado, até pouco tempo atrás, era considerado um fim de linha. O paciente não tinha mais alternativa, era desenganado. E hoje, em algumas situações, nós conseguimos prorrogar e muito a sobrevida desses pacientes, melhorar a qualidade de vida e, em alguns grupos de pacientes selecionados, conseguimos até um resgate a ponto de curar esses pacientes. Eu tenho pacientes que foram submetidos a tal método aí com 10 anos de evolução. Então, assim, realmente pode mudar e muito a vida, a sobrevida e a qualidade de vida de um grupo de pacientes que anteriormente não tinha alternativa nenhuma de tratamento. E é fundamental, né, doutor? Porque, assim, conviver com os problemas, com os tratamentos, sem uma qualidade de vida, isso é péssimo para o paciente, né? É um tipo de paciente que sofre muito e nós estamos à disposição para tentar ajudar a melhorar a qualidade de vida
e oferecer resultados oncológicos a longo prazo sustentados. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor, né? Esclareceu várias dúvidas aí dos nossos telespectadores e fica o convite para voltar mais vezes. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, para mim foi um prazer. Havendo então o diagnóstico de câncer de peritônio, eu fico à disposição para esclarecimentos, para ajudar, e quem quiser acompanhar meu trabalho também pode me seguir nas redes sociais. O uso de calçados de bico fino e de salto alto pode provocar deformidades e dor nos pés. O problema tem nome, joanete. Uma avaliação com o médico especialista pode indicar o melhor tratamento. É sobre isso que vamos falar com o médico ortopedista Dr. Eduardo Sembranelli. Bom dia, Gui. Bom dia para o pessoal aí de casa. O nosso convidado de hoje é o Dr. Eduardo Sembranelli. Ele é ortopedista e especialista em pé e tornozelo. Bom dia, doutor. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos que estão assistindo aí o Você Melhor. Doutor, conta pra gente o que é joanete. Joanete é uma deformidade que dá dentro do pé quando a gente começa a ter um desalinhamento entre os ossos, né? Então, o primeiro metatarso, que é um osso que tem ali antes do dedão, vamos dizer assim para ficar mais fácil de entender, ele começa a cair para o lado. Aos poucos ela vai deformando cada vez mais. Doutor, e o que provoca o joanete? Então, Ana, tem alguns fatores que podem causar o joanete, né? Que são agravantes. Dentre eles estão o fator genético, principalmente, além desse fator, são os fatores comportamentais, né? O uso de alguns calçados, mais especificamente estamos falando aí do uso de salto alto e principalmente calçados de bico fino. A chance de joanete nas mulheres, quando criança, elas são em torno de 2 mulheres para cada homem. Na fase adulta, isso passa de 15 mulheres para cada homem. Isso muito relacionado ao uso do calçado. E como que é o tratamento para o joanete? Ana, isso vai ser muito individual, né? Então a gente tem que levar alguns fatores em questão. Se não doer, não tem muito por que ficar pensando em correção, né, daquela deformidade. Também fator estético, né? Às vezes a pessoa fica incomodada com aquele joanete e algumas pessoas até vêm me perguntar no consultório sobre o uso daqueles espaçadores de dedo. Eles não vão melhorar a deformidade, mas eles podem melhorar na dor. Naqueles casos que a gente não tem bom resultado ou que incomodam esteticamente, a gente pode pensar em cirurgia. E doutor, como que é feita essa cirurgia? Ana, então, hoje a gente está desenvolvendo algumas técnicas mais atuais em que a gente faz essa cirurgia por pequenos cortes, né? Então, além de esteticamente ficar melhor, a recuperação do paciente é muito mais rápida. Antigamente tinha aquele tabu, né? Que as cirurgias do joanete costumam doer muito, mas hoje a gente está conseguindo melhorar muito e aprimorar nessas técnicas. Doutor, muito obrigada por todas as informações. Mais uma vez, gostaria de agradecer aí pela oportunidade, né? Meu consultório, ele fica no Núcleo de Ortopedia e Traumatologia, né? NOT. E atendo lá e vai ser um prazer aí receber daquelas pessoas que realmente têm esse questionamento e essas dúvidas. Benefícios à saúde e autoestima é o que pode proporcionar a cirurgia plástica facial. Procedimentos corrigem a flacidez da face e do pescoço com a remoção do excesso de pele e reforço dos músculos flácidos. Entenda mais com o cirurgião plástico Dr. Márcio Grave. A cirurgia plástica da face é uma das cirurgias que eu mais gosto de fazer. Ela é muito procurada por pacientes que têm algum grau de flacidez no rosto, que tem aquela chamada bochechinha de bulldog ou muita papada, pele e gordurinha abaixo da linha da mandíbula. Uma das dúvidas que eu mais recebo das minhas pacientes é sobre a naturalidade dos resultados. A cirurgia plástica da face precisa ter um resultado natural, para não chamar a atenção indesejada. Para se ter um resultado natural, é necessário que seu médico esteja atualizado com as técnicas atuais. É fundamental o médico entender o que a paciente quer de resultado. Por isso, é necessário uma escuta ativa. Saber as expectativas de cada paciente e entender o que cada paciente quer como resultado. Se você ficou com alguma dúvida em relação à cirurgia plástica da face, fique à vontade e entre em contato com a nossa equipe. Será um prazer lhe atender. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência.
Acompanhe as nossas edições locais em Minas Gerais, Paraná, interior de São Paulo e Santa Catarina. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo domingo para você. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da RBI TV. Até lá!